Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo dessa nona lição com o título A Mansidão da Sabedoria. E nesta segunda-feira, o segundo tópico tem o título Comportamento Tóxico. Pergunta A. Descreva o resultado inevitável da inveja e da contenda. Apóstolo Tiago, capítulo 3, o versículo 16, ele diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então nós temos aqui uma resposta muito direta, muito prática. O resultado inevitável é uma obra perversa, são resultados maléficos. O inimigo usa muito a inveja e a contenda para causar graves dissensões, graves afastamento de Cristo e afastamento uns dos outros. Então nós vemos aqui que o apóstolo Tiago é bem direto: inveja e espírito faccioso. O espírito faccioso é aquele espírito que quer dividir em facções, quer dividir em partes, quer separar. Então devemos ter a noção disso e evitar que o inimigo tenha esse tipo de poder ou atitude em nós. Vamos ver o que a Pena Inspirada fala no Comentário Bíblico, volume 7, página 937. Diz assim: uma pessoa em uma instituição ou em uma igreja que dá rédea solta a pensamentos indelicados e fala mal dos irmãos, pode despertar as piores paixões do coração humano e espalhar um fermento do mal que atuará em todos os que conviverem com ela. Dessa forma, o inimigo de toda injustiça alcança a vitória e o resultado é anular a oração do Salvador quando ele implorou que seus discípulos fossem assim como ele é um com o Pai. Então aqui é bem claro, nós sabemos que uma das piores coisas que se pode fazer é levar informação errada, fofoca, fuxico, informações erradas e, ademais disso, palavras que vão levar esse conhecimento de forma indelicada, chamar a atenção, muitas vezes é puxar ali uma coisa que a pessoa tem defeito, como outra lição falou, alguns erros pequenos que podia ser passado de lado, que a pessoa há de vencer aquilo, que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela, você vai lá e cutuca aquilo com suas ações, ou seja, coisas indelicadas, essa aqui é a verdade. Então aqui está dizendo que isso dá vitória ao inimigo e afasta aquela oração tão bonita que o Senhor falou: sejam um como eu sou, um como meu Pai, ou seja, une vocês unidos terão muita força. Portanto, é aqui a mensagem que essa primeira pergunta traz: resultado inevitável da inveja e da contenda. O trabalho é a vitória do inimigo. Então devemos não ter esse tipo de comportamento tóxico que aqui vem trazendo. Pergunta B. Em oposição às tendências humanas que o inimigo de nossa alma atiça, como devemos nos relacionar com os outros? Então o inimigo, ele quer o quê? Facção, ele quer inveja, ele quer contenda, ele quer causar perturbação no relacionamento. Mas ao contrário disso, como nós devemos relacionar uns com os outros? Então o apóstolo João, capítulo 13, versículo 34, traz as palavras de Cristo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Agora imagine você o que Cristo pediu para mim e para você. Ele quer que eu ame você e que você me ama igual ele amou nós. Isso é possível? É uma pergunta bastante reflexiva. Deus era perfeito, Jesus na sua divindade era perfeito, e na sua humanidade ele também foi perfeito. E se o Espírito Santo trabalhou com ele, ajudou, e ele teve essa perfeição de amar uns aos outros, nós também podemos alcançar. Mas para alcançar isso, nós temos que estar em plena comunhão com ele. Então daí a necessidade de estar bem próximo dele. Porque Jesus, ele é o centro, e desse centro saem vários raios que se espalham. Se for olhar uma roda, o eixo da roda, ali onde está o eixo, os raios são tudo pertinho do outro. Mas na extremidade da roda, como é que os raios estão? Estão todos separados. Mas tudo que vem para o centro, para o eixo, que chega ali pertinho, estão mais pertinho dos outros. E se nós estivermos ao pé de Cristo, nós estamos perto um do outro.
Então é necessário estar com Cristo e Cristo vai nos dar essa capacidade de amar uns aos outros como Ele nos amou. Vamos ver, Testemunho para a Igreja, volume 2, página 424, diz assim: você julga os outros e comenta seus modos e maneiras quando, na verdade, não entende a posição deles nem o trabalho que fazem. Você vê tudo do seu ponto de vista e, em seguida, está pronto para questionar ou condenar o caminho que as pessoas seguem sem avaliar claramente todos os ângulos. Você nem conhece os deveres dos outros e, por isso, não deve se sentir responsável pelos atos deles, mas deve cumprir o próprio dever e deixar as obrigações dos outros com o Senhor. Controle o próprio espírito em paciência, mantenha a paz e a calma na mente e seja grato. Você é extremamente sensível e se alguém diz algo a favor de um caminho contrário ao que você tem seguido, você se magoa. Sente que o estão acusando e que deve se defender, salvar a própria vida. E nesse esforço sincero para salvar a própria vida, você a perde. Você tem uma obra a fazer ao morrer para si mesmo e cultivar uma atitude de tolerância e paciência. Esse texto é muito lindo, é muito importante e quisera todos nós colocasse ele na prática pessoal. Não olhando para aquele irmão e falando, nossa, esse texto é bom para o A, para o B, para o C, ciclano, beltrano. Não. Você olhar para isso e falar, puxa vida, eu preciso ser condescendente com o erro dos outros, ter paciência, longanimidade e cuidar dos meus erros. Porque cada um vai prestar conta dos seus erros. Muitas vezes acusar os outros volta para a questão anterior, né? Um comportamento tóxico. E se nós tivermos esse tipo de tolerância, com amor, na altura certa, tudo há de acontecer. Então, esse texto é muito importante. Temos que morrer para nós mesmos e cultivar uma atitude de tolerância e paciência para com os outros. Comentário bíblico, volume 7, página 937, continuando a leitura inspirada para essa pergunta, diz: aqueles que criticam e condenam uns aos outros quebram os mandamentos de Deus e se tornam uma ofensa para Ele. Vou ler de novo a frase. Aqueles que criticam e condenam uns aos outros quebram os mandamentos de Deus e se tornam uma ofensa para Deus. Não amam a Deus nem aos semelhantes. Irmãos e irmãs, limpem o lixo das críticas, da desconfiança e das reclamações e não deixe que os nervos fiquem à flor da pele. Alguns são tão sensíveis que não se pode argumentar com eles. Por isso, seja muito sensível em relação ao que significa guardar a lei de Deus e em relação a se você está guardando ou quebrando a lei. É quanto a isso que Deus quer que sejamos sensíveis. Irmãos, outro texto esplêndido que eu não conhecia. Realmente é um texto muito direto, muito profundo. Deixe de criticar e tentar fazer com que os outros guardem a lei do jeito que você quer. Simples. Olhe para você mesmo e veja em que você está falhando e cuide de você. Por que vai cuidar da vida dos outros? Muitas vezes nós queremos substituir o trabalho que o Espírito Santo vai fazer. Quem convence, irmãos, é o Espírito Santo. Se a pessoa tem conhecimento que está errado e continua fazendo errado, é você que vai convencer a pessoa de que ela está errada, é você apontando o dedo para ela que vai levar ela a ir para o caminho certo. Isso é o trabalho do diabo. O acusador é o diabo. Ele é que faz a pessoa pecar e fala, vê, você está pecando, vê, você está pecando, já não tem mais o que fazer. E muitas vezes nós vamos lá falando, vê, irmão, você está errado, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, olha tua saia, olha tua roupa, olha você está comendo, olha aquilo, olha aquilo outro, e vai começando a acusar um monte de coisa. Esse é o trabalho do diabo. E lá atrás está escrito, somos secretário dele ao fazer isso. Portanto, aqui é bem claro, irmãos, seja sensível em relação ao que significa guardar a lei de Deus e a relação que você está guardando ou quebrando. Se você está, eu, no caso aqui, se eu estou guardando ou quebrando a lei de Deus, não é você, nem A, nem B, nem C. E depois quanto a isso que Deus quer que sejamos sensíveis. Se eu estou fazendo, não é o meu vizinho, não é meu irmão, não é minha esposa, não é... Os filhos têm a certa idade, os pais têm dever com os filhos até uma certa idade. Se eles falharam, os filhos vão sair da linha. E se os filhos saírem da linha depois são adultos, quem são os pais para chegar lá e dar de ordem nos filhos?
Esse prazo passa, esse período passou. Nesse momento agora nós temos que, com muito amor e na hora certa, e se achar que é possível, levar uma informação útil para ele tomar a decisão. Mas nós não convencemos ninguém. Se nós tentarmos convencer alguém, nós estamos fazendo o trabalho do inimigo. E muito pior que isso, às vezes, é jogar com chantagem. Há muitos pais que fazem chantagem, aquela chantagem emocional tremenda, e depois os filhos são adultos e continuam fazendo chantagem emocional. Isso é pecado, é pecado. Esse é o inimigo que faz isso, o diabo é que usa chantagem emocional. Então, irmãos, vamos lembrar de cuidar de cada um, cuidar de nós mesmos. E se nós pudermos ajudar um irmão, tem que ser com muito amor, com muito carinho, com muito jeito, nunca sem dobrar os seus joelhos, pedir perdão pelos seus pecados e depois pedir ajuda e sabedoria, orientação do Espírito Santo para abordar e falar com essa pessoa. Se não for esses passos dados, é melhor, como diz a lição passada, deixar a boca calada. Se vem aquele ímpeto de falar alguma coisa, deixa a boca calada. Isso não é o Espírito Santo, isso é o inimigo te usando para causar dissensões, como é que está lá escrito? Para causar contenda, dissensões, um espírito faccioso que vai causar mais problema dentro da igreja. Então, se nós estivermos todos unidos, tolerando os defeitos uns dos outros, sem acusação, essa união é que vai levar as pessoas com o exemplo de um, o exemplo do outro. Naquilo que eu sou forte, talvez alguém olhe para mim e fale, poxa, eu tenho que lutar para ser assim. Ou naquilo que eu sou fraco, eu olho para o outro e falo assim, nossa, esse irmão é assim, eu vou tentar ser assim também. Nisso é que nós vamos conseguir vencer, irmãos. Então vamos evitar esse comportamento tóxico, pedir perdão a Deus no nosso comportamento, pedir perdão a algumas pessoas que necessitam desse pedido de perdão nosso e vamos cumprir o que Jesus pediu. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos amem. Que seja esse o nosso propósito, irmão, nessa segunda-feira e na nossa vida. Amar uns aos outros e não acusar. E que esse amor seja construtivo com você, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Começa a construir esse amor dentro de casa e ele vai refletir na sua igreja e na sociedade. Que Deus dê sua graça e abençoe para isso. Amém.